Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Bellini e você está na aula do curso de Administração Inovadora. Esse curso que nós iniciamos hoje, ele faz parte de um pacote maior, né, que será composto aí ao todo por aproximadamente 23 módulos, né, 23 cursos independentes, mas que compõem um pacote de cursos que nós chamamos aí de gestão empresarial. Então, vou falar um pouquinho bem rapidamente aqui sobre os objetivos desse curso, que é que nós vamos abordar. Depois entramos propriamente, né, no conteúdo dessa nossa primeira aula, desse curso de Administração Inovadora. Bom, rapidamente falando sobre mim, provavelmente vocês já me conhecem aí de outras videoaulas, outros cursos, né? Sou o professor Bellini, meu nome é André Luiz Bellini. Eu sou formado em Sistemas de Informação com especialização em Gestão de Negócio, Didática e Metodologia. Então, nós estamos aqui para falar com vocês um pouco sobre todos esses temas, né? Sobre tecnologia, sobre gestão de negócios, sobre gestão de projetos, ao longo de alguns módulos de curso. Como eu falei agora há pouco, né, esse módulo que nós iniciamos hoje, assim como todos os demais, eles são totalmente independentes. Né? E como nós agora estamos numa plataforma própria, né? Essa já é uma mudança que implementamos aí também a partir desse ano, né? Deixamos aí aquelas plataformas que nós usávamos até então, né? E migramos para uma plataforma própria com um sistema Moodle, né? Que já deve ser também conhecimento de muitos de vocês. Ele é um sistema bastante utilizado em universidades, né? Não só no Brasil, mas fora daqui também. Por ser de código livre, código aberto, nós optamos por utilizá-lo também. Então, o que é que nós vamos ver, né, ao longo desse curso, ao longo de todos esses módulos? Nós vamos tentar aqui abordar as questões primordiais para a gestão de negócios, para a gestão estratégica, né? Até porque não tenho aqui a pretensão de falar que vou abordar todos os assuntos, porque é impossível, né? Nós precisaríamos aí de uma formação acadêmica, né, de um curso completo para poder abordar, e mesmo assim não conseguiríamos. Então, qual que foi o nosso foco, né, na opção, na escolha, né, desses módulos que compõem ao final aí esse curso que nós chamamos aí de gestão de negócios? Nós vamos começar, né, com esse módulo de gestão inovadora, falando sobre o que é gestão, né, conceituando gestão, o papel do gestor, os diferentes tipos de gestão que existem, os diferentes tipos de gestor, né? Vamos falar um pouco das dificuldades que também fazem parte, né, da rotina, no dia a dia do gestor, né? Nós vamos falar, né, também sobre administração de pequenos negócios, né, as funções organizacionais, habilidades administrativas. Então, tudo isso nós vamos abordar já logo nesse primeiro módulo, né, de administração inovadora. Hoje a primeira aula começa agora, né, já na sequência dessa rápida e pequena aqui apresentação. Então, todas as nossas videoaulas desse módulo, desse curso, nós vamos tentar deixá-las o mais compacta possível, né, para também não entediá-los aí com um conteúdo muito extenso em cada videoaula, né, mas em cada módulo nós vamos abordar os temas principais desse assunto macro que tratamos, né, em cada um deles. Então, administração inovadora. Vamos tentar aqui fazer o possível, né, e vamos abordar o maior número de aspectos do que venha a ser essa gestão inovadora, né? Não vamos começar aqui a falar desde o começo da história da administração, né, porque aqui a gente pretende partir mais para uma atividade prática também depois. Isso é uma característica do curso. Vocês vão observar que ao término de todas as aulas vocês vão ter alguma atividade, né, para cumprir, para desempenhar. Essa atividade é feita pela própria plataforma, então vocês vão ter lá algum exercício, alguma atividade interativa em grupo para postar, né? E depois uma última aula que vai ser quase que como um desafio, um exercício, né, que vai contemplar tudo que foi visto nesse módulo, que tem como objetivo também avaliar, né, o seu conhecimento, o que você conseguiu aprender ao longo desse curso. Isso é válido para todos os módulos.
Importante também destacar aqui que todos os módulos, né, todos os módulos que compõem esse curso, eles dão direito a certificado. Então, como que funciona o certificado? A partir do momento que você for realizando as aulas, que você for fazendo as atividades, né, o próprio sistema vai entendendo que você fez, que você cumpriu aquela etapa, e a partir do momento que você cumpriu todas as etapas que compõem o módulo, será aberto para você, no mesmo ambiente, no mesmo local onde você fez as aulas, um último tópico onde você mesmo vai fazer a emissão do seu certificado. Então você não depende que eu te mande o certificado ou qualquer coisa, não precisa pedir, né? Você não tem que fazer um pedido, nada disso, né? Você completou todas as suas atividades, automaticamente o sistema libera para você a emissão do certificado. Então isso é válido para todos os módulos, todos os cursos aí que nós vamos lançar nos próximos meses. Falo próximos meses, né? Porque como eu falei, o curso completo ele tem em torno de 23 módulos, então nós vamos ter conteúdo aqui por aproximadamente 2 anos. Né? O nosso objetivo é lançar pelo menos um módulo, um curso por mês. Então, a cada 4 aulas você tem um novo conteúdo, né? E a cada 4 aulas, você completando as atividades, tem também um certificado. Né? Então, ao longo aí de todo, se você optar, né, por fazer todo o conteúdo, você vai ter aí aproximadamente 23 certificados, né, de conclusão de participação dos cursos que você fez. Ah, professor, eu não quero fazer todos, me interesso mais por esse ou por aquele. Tranquilo, você vai fazer, como eu disse, eles são independentes. Você fazendo todos, obviamente, você vai ter a visão macro, né? Você vai ter a visão, né, do todo desse curso. Mas, eu me interesso mais por isso, mais por aquilo, tranquilamente você pode se inscrever e pode fazer só o curso que te interessa. Tá? Então essa é essa flexibilidade que nós temos através aí da plataforma própria e por isso a nossa opção. Bom, então sem mais delongas, né, sem mais conversas, vamos começar agora com o conteúdo da primeira aula propriamente. Então vamos mudar aqui, formatinho aí que já é conhecido, mudamos um pouco aí o layout também das apresentações, né? Então começamos agora com, né, o módulo, o curso de administração inovadora. Vocês vão ver que eu vou acabar sempre me confundindo um pouco aí ao longo das aulas, né, com módulo e curso, porque na verdade assim, cada curso é um módulo, então módulo e curso é a mesma coisa, tá? Vou falar, professor, é módulo, é curso, é a mesma coisa, né? Cada um deles independentemente é um curso, né? Mas se você pensar no curso de gestão, né, de negócios como um todo, aí cada curso é um módulo, mas é isso, cada módulo, cada curso, 4 aulas de um determinado conteúdo. Então vamos lá, administração inovadora, o que é que nós vamos falar, né? Vamos começar a revolucionar tudo? Ainda não, calma aí. O que nós vamos falar nessa videoaula especificamente, né? A definição de administração e as funções da administração como um todo. Então vamos primeiramente, né, conceituar um pouco as coisas aí. O que é administração? Quais são as funções? Quais são os papéis, as funções administrativas que um administrador exerce? Acabei não passando, né, já por essa questão, mas a quem interessa, né, esse curso, eu posso dizer que assim, interessa a qualquer pessoa que queira entender um pouco melhor como é que funciona a administração de qualquer empresa, né? Seja aí uma grande empresa ou uma pequena empresa, que é o que nós vamos abordar aqui especificamente já nesse módulo. Então, quer entender um pouco melhor como as empresas funcionam, né, qual é o seu papel, se de repente você começou a trabalhar, né, na área administrativa, quer entender melhor qual o seu papel, quais são as possibilidades de crescimento que você pode ter nessa área, né, uma vez que você pode ir se especializando, pode ir, né, buscando novos conhecimentos, inclusive aqui através desse próprio curso, né, o que é que ele vai te capacitar a fazer. Então, para pessoas, né, para alunos de cursos superiores também, independente de área, né, que precisam daquelas famosas áreas, das horas de atividades complementares, então esse pode ser uma formação que você vai ter, né, que vai complementar a sua formação e que também vai te auxiliar aí ao cumprimento dessas horas de atividades complementares. Enfim, qualquer pessoa que esteja buscando um conhecimento,
né, dentro dessa área de gestão, né, pode fazer esse curso. Tem algum pré-requisito especial? Não, né, só, né, um pouco aí de habilidade para manusear o computador, acesso às plataformas, né, a utilização da internet e pronto. O resto é a vontade de aprender, né? Você vai ter aí no curso materiais que nós vamos deixar disponível. Então, desde aqui do próprio vídeo, o material, essa apresentação que eu estou utilizando, você também vai ter ela disponível aí para baixar, então não precisa ficar anotando nada, né? Você pode fazer o download desse material, pode fazer as suas anotações se quiser, claro, até aconselho que sim, né? Porque é importante que você anote o que você está entendendo, né? Outras formas de interação que você tem, né, com o professor, para tirar dúvidas, então através da própria plataforma, né, você vai ter ali também um local para você poder tirar dúvidas, postar suas dúvidas e eu vou te responder. Tem os nossos e-mails, os canais convencionais, né, se vocês observarem, para quem já estava acostumado com outro site, né, eu até deixei os dois embaixo aí para que vocês vejam que realmente sou eu mesmo, né, nos dois locais, né, mas nós criamos para os cursos um espaço independente, né, mas você pode se utilizar para contato de todos os outros meios que você já tinha disponível através lá do site profbellini.com. Então, acabei só voltando para complementar um pouco, porque eu tinha esquecido já dessas informações. Vamos lá. Como que nós podemos definir administração, né? O que é administrar? Vamos começar a citar aqui alguns pensadores, alguns teóricos da administração, que são referência e que já fizeram esse trabalho de conceituação. Nós não vamos reinventar a roda, né? Nós vamos chegar a algumas conclusões, é óbvio, podemos aí ter as nossas próprias considerações, mas vamos lá. Não sei se vou pronunciar o nome correto, tá? Porque afinal de contas francês não é muito minha, né? Mas Marie Parker Follet, uma estudiosa da administração no início do século XX, definiu a administração da seguinte forma: a arte de conseguir que as coisas sejam feitas por meio de pessoas. Então, se você tivesse que definir a administração, essa seria uma possível forma, né? É uma arte, também é uma ciência, né? Mas é a arte de conseguir que as coisas sejam feitas por meio de pessoas. Nós vamos ver já nesse primeiro módulo também a importância desse relacionamento, a importância do papel do gestor dentro desse contexto de relação com os funcionários e com a empresa, né? Porque tudo aquilo que nós fazemos dentro da administração envolve pessoas, né? É até um clichê, é um chavão, chame lá como quiser, né? Mas boa parte das empresas colocam isso, né? Porque o nosso maior patrimônio são os nossos funcionários, são as pessoas. A gente sabe que nem sempre, né? Mas né, na prática, mas teoricamente sim, né? Porque tudo aquilo que você faz, você precisa das pessoas. Uma empresa só existe porque existem as pessoas e porque estas pessoas, né, de alguma forma entendem o que tem que ser feito, incorporam essa ideia do que precisa ser feito e fazem, né? Então, o papel do administrador é isso. Também é convencer as pessoas, no caso os funcionários, a fazer o que tem que ser feito. Então, essa é aí uma primeira definição. Depois, nós temos a definição de Peter Drucker, né, que é um famoso teórico, né, da área de administração, né, tem inúmeros livros, trabalhos, artigos, né, e é uma referência dentro da área, por isso que nós estamos citando aqui também, né, e o que ele diz? Ele fala que o trabalho dos administradores é direcionar suas organizações, oferecer liderança e definir como usar os recursos das organizações para alcançar metas. Então já surgiu uma palavra aqui que possivelmente para quem já está no mercado de trabalho já é comum, você já ouviu falar muito e de repente você chegou até esse curso por conta de alguma meta, né? Seja uma meta que a empresa te colocou ou por uma meta pessoal, né? De aumentar o seu conhecimento, de buscar novos horizontes, né? Mas alcançar metas, né? Toda empresa, como regra, existe para isso, né? Para
chegar a determinados resultados. Esses resultados eles podem ser financeiros ou não, depende da constituição da empresa, né? Mas vamos colocar todas as empresas com fins lucrativos, portanto, todas as empresas comerciais buscam obtenção de lucro, né? E em decorrência disso eu tenho metas a cumprir. E para que eu possa cumprir essas metas, eu preciso de lideranças, eu preciso de administradores, de gestores, né, que vão direcionar os recursos, dentre os quais os funcionários também o são, né? Então, todos nós que fazemos parte de uma determinada organização, nós somos recursos humanos, né, que fazemos parte do conjunto vamos chamar de ativos, de bens que essa empresa tem, né, junto aí com outros bens imateriais, mas que juntos, sob a liderança de um gestor, vão chegar a objetivos, a metas. Então, essa é mais uma definição do papel do administrador, do gestor. E aí, vamos seguindo. Richard Daft, que é um outro autor referência, inclusive é o livro dele, né, que nós nos baseamos para esse curso aqui. Então, lá na bibliografia do curso, você vai observar que está lá, né, como livro referência, livro base, o livro do Richard, né, e nós citamos ele aqui também. O que ele diz sobre a função administrativa, né, como definir a administração em si. É o atingimento das metas organizacionais de modo eficiente e eficaz, por meio de planejamento, organização, liderança e controle dos recursos organizacionais. Então, palavrinhas aí que eu até deixei destacado: planejamento, organização, liderança e controle. Então, nós vamos falar bastante disso, né? E também da eficiência e da eficácia. Então, nos conteúdos aí para frente, nós vamos estabelecer as diferenças, né, entre o que é ser eficiente e o que é ser eficaz, e como fazer, né, esse planejamento e como gerir esses recursos. Bom, seguindo essa função, essas considerações, né, essas definições que nós vimos até agora, em especial a última, né, do Richard, ela coloca aí 4 funções da administração que são importantes, até deixei destacado aqui: planejar, organizar, liderar e controlar, né? E o atingimento de metas organizacionais de maneira eficiente e eficaz. Então, já tinha falado, só deixando aqui realmente chamando a atenção, né, porque de fato é o ponto crucial dessa fala. O que é o planejamento, né? Agora vamos começar a falar um pouquinho de cada um desses assuntos. Planejar. Planejamento ele não é importante só para as empresas, né? O planejamento ele é importante na nossa vida e, naturalmente, também para as empresas. Então, quando eu falo em planejamento, vamos pensar um pouquinho na nossa própria vida, na vida pessoal, no planejamento que nós temos que fazer para uma viagem, para as férias, para um final de semana de passeio, né, um planejamento financeiro, se você está com dificuldade financeira, então como fazer um planejamento para tentar sair dessa dificuldade. Tudo na vida envolve planejamento, né? Tudo aquilo que você precisa fazer, quando ele é bem planejado, ele tende a se encaminhar melhor, né? Ele tende a ter um desfecho satisfatório, né? Porque ele foi planejado. Quando você planeja, você antevê um determinado número de situações, de possíveis problemas, para que você possa já saber o que fazer, né, caso aquilo aconteça. Se não acontecer, ótimo, menos mal, né? Não preciso tomar ação nenhuma, mas se acontecer, eu já sei o que eu vou fazer porque eu já planejei, eu já pensei, né? Então, dito isso, aplica agora esse conceito para, né, o ambiente organizacional, né? Nós vamos sempre falar muito aqui também dessa questão de ambiente organizacional, né? As empresas, as organizações, né? Então, empresa, organização, o ambiente organizacional,
tudo diz respeito ao contexto empresarial, né? A empresa e aquilo que a envolve. O planejamento define onde a organização quer estar no futuro e como chegar lá, né? Você não faz o seu planejamento pessoal, por exemplo, para as férias, né? Quanto que você tem que poupar por mês para pagar a viagem dos seus sonhos, né? Quanto que você precisa para comprar, de repente, um bem imóvel ou imóvel que você precisa, que você quer, né? Isso é com a visão futura, né? Pensando lá na frente. Para a empresa é a mesma coisa, né? O planejamento ele ajuda a organização, a empresa a definir o futuro, né? Onde ela quer chegar. Planejar significa definir metas para o desempenho organizacional futuro e decidir sobre as tarefas e o uso de recursos necessários para atingi-las. A falta de planejamento, um planejamento fraco, pode prejudicar o desempenho de toda a organização. Eu vou falar aqui sobre planejamento, no entanto, também já vou fazer propaganda aqui de um outro curso que nós temos disponível aqui na plataforma, que é o curso de gestão de projetos, e que é um curso gratuito, diga-se de passagem. Então, se você tiver interesse, você pode se inscrever nesse curso gratuitamente e fazer paralelo a esse que você está fazendo aqui. E nesse curso de gestão de projetos, nós vamos falar muito mais ainda sobre a importância do planejamento, né? Porque quando você pensa num projeto, a atividade principal dele envolve esse planejamento, né? Mas quando eu vou para o contexto organizacional, o planejamento está aí, né? Ele define metas, né, para o desempenho organizacional futuro. Então, como a empresa vai trabalhar, onde a empresa quer chegar, né? Quais são os seus objetivos, quais são suas expectativas. Então é importante que esse planejamento ele também seja factível, né? Que isso é um ponto primordial, né? Planejar é diferente de sonhar, né? Conceitualmente as coisas podem até ser um pouco parecidas, né? Eu estou sonhando com uma viagem, eu estou sonhando com um carro novo, mas eu preciso, né, de ações concretas e factíveis. O que é isso? O que quer dizer isso? Que eu consiga cumprir. Porque se eu tenho metas que não são factíveis, elas deixam de ser metas, né? Elas passam a ser delírios, né? Então eu preciso ter esse pé no chão, esse pé na realidade, para saber se aquela meta que eu estou definindo é possível de ser cumprida, né? Porque senão, como é que as pessoas que trabalham comigo vão fazer para chegar até essa meta? Só porque eu quero que chegue, né? A administração, a gestão, ela não envolve, eu quero que seja assim, então vai ser assim, né? Lembra, a administração ela é uma arte, mas ela também é uma ciência. Aliás, ela é uma ciência e também uma arte, né? Porque antes da arte em si, ela é ciência, ela se baseia em métodos científicos, ela se baseia em cálculos, ela se baseia em projeções estatísticas. Então não é chute, não é achismo, né? Não é eu achei esse número bonito, então eu vou chutar esse e vocês aí que se virem para chegar onde eu quero chegar. Não funciona assim. Então é por isso que, né, o decidir sobre as tarefas e os recursos necessários para atingir essas metas. Por outro lado, também tem isso, né? Se eu estabeleci uma meta, eu tenho que dar ao meu funcionário, às pessoas que estão sobre a minha subordinação, recursos e meios para que elas possam chegar lá, né? Porque não basta eu colocar uma meta e se virem aí, né? O famoso se vira nos 30, né? Lá do Faustão. Isso em gestão não funciona, né? Porque o funcionário, a pessoa que está sobre a minha alçada, ela precisa saber o que fazer. Então esse saber o que fazer são tarefas claras e definidas do papel que ela tem que desempenhar e quais recursos ela precisa para que isso aconteça. Porque senão, de novo, são metas, são desafios não factíveis, não tangíveis, não vai chegar, né? E isso vai gerar outros tipos de problema, como frustração, como, né, falta de motivação. Vocês vão ver depois, né, ainda nesse módulo, dentro do papel do gestor, né, um deles é trabalhar com motivação, e motivar alguém é complicado, né? Aliás, existem estudiosos que dizem que nós sequer conseguimos isso, né? A pessoa, ela se motiva, eu não consigo motivar ninguém, né? Mas, questões aí à parte, eu preciso
dar meios para que eu não gere na pessoa, né, esse sentimento de frustração, porque esse sentimento de frustração vai fazer com que ela deixe de desempenhar as funções que ela desempenha de forma satisfatória, né? Então, o planejamento, vejam a importância dele, né? Planejar, sim, importantíssimo. Saber onde eu quero chegar, ótimo. Tem os recursos para isso? Se a resposta for não, você tem duas opções. Ou você vai atrás de conseguir esses recursos, né, e ofertar todos os recursos que são necessários, ou você muda seu planejamento. Não é? Porque as duas coisas não dá, né? O planejamento, uma meta definida, sem recursos, impossível. Então, seguindo um pouquinho aí, falamos de planejamento, agora vamos falar de organizar. A organização. A organização clássica segue o planejamento e reflete como a empresa tenta cumprir o plano. Então, eu planejei, perfeito. No entanto, um planejamento que não é seguido, ele pode ser tão ou mais desastroso do que a falta de planejamento, né? Porque se eu faço um planejamento e esse planejamento serve só para ficar bonito numa planilha ou no mural, eu vou ter problemas da mesma forma. Problemas tanto com a minha própria capacidade de liderança, que vai ser comprometida, uma vez que eu estabeleço coisas que depois eu mesmo também não organizo, não sigo, não cumpro, né? Ou desautorizo aquilo que outrora autorizei, né? Então tudo isso vai gerando problemas de comunicação, de comportamento, né? De frustração, de autoridade, que é diferente do autoritarismo, né? Isso é uma coisa também importante, que muitos gestores, administradores, quando perdem a autoridade, passam para o autoritarismo. E aí é a certeza da desgraça completa, né? Porque se você já perdeu a confiança, né? Se você já não tem mais o domínio sobre as pessoas, agir com autoritarismo só vai fazer com que a sua situação se torne ainda mais insustentável, tá? Então, por isso que se diz, né? De novo, voltando ao mesmo ponto, administrar é uma ciência e uma arte. A ciência em si estabelece os métodos, né? A metodologia científica que eu devo fazer. O planejamento, a organização, tudo isso é ciência, né? Agora, essa arte também de saber como lidar com pessoas, né? Como manter uma equipe de forma harmoniosa, faz parte do papel. Mas isso a gente vai falar mais depois quando estivermos falando do papel do gestor, né? O fato é, essa organização aqui envolve você designar tarefas, agrupá-las em pessoas, departamentos, delegar autoridade e alocar recursos por toda a organização. Aqui aparece uma outra palavra que também traz uma série de problemas, de dificuldades para algumas pessoas, que é o delegar autoridade. Muitas pessoas, infelizmente, muitos gestores, têm uma dificuldade tremenda em delegar, né? O que é delegar autoridade? É você passar para os seus subordinados, sobre as pessoas que estão sobre a sua tutela, ali dentro da organização, né, a responsabilidade de fazer uma determinada tarefa e deixar que ela faça. Depois você pode acompanhar, é parte do papel do gestor acompanhar. Mas uma vez que você delegou essa responsabilidade, deixa a pessoa fazer. A menos, exceto se você já observou que ela está indo por um caminho errado. Aí também esse é o papel do gestor, né? Corrigir, chamar essa pessoa, corrigir e tentar voltar para o rumo. Mas a maior dificuldade não é essa. A maior dificuldade é em delegar porque as pessoas sequer confiam nas pessoas com as quais trabalham, né? Então a dificuldade de delegar não é pelo fato de tirar. Até porque o que mais a gente vê são os gestores falando que estão sobrecarregados, que estão com excesso de trabalho, que não conseguem dar conta do que tem que fazer nas 24 horas do dia. E aí vem uma frase, porque o dia precisava ter mais de 24 horas. Não, você precisa se organizar melhor e aprender a delegar tarefas, né? Porque, assim, por mais que você queira, você não é o centro do universo, né? E todo o universo não vai mudar toda a sua composição, todo o seu movimento de rotação e translação para que o dia tenha mais de 24 horas, porque você não consegue delegar algo para alguém, né? Ou porque você não consegue se organizar melhor, né? Então,
vantagem de eu estar aqui no papel de professor é porque eu também me reservo ao direito de falar coisas sem nenhum tipo de comprometimento com esse ou com aquele. Né? É mais ou menos, né, aquela coisa. É por isso que acho que eu sempre gostei de ser professor, né? Porque a cátedra, né, o papel docente te possibilita essa capacidade de falar sem medo de ser feliz, porque eu não estou aqui para agradar esse ou aquele, ou desagradar esse ou aquele, eu estou aqui para tratar, né, de assuntos que dizem respeito a um determinado conhecimento científico. Né, e cientificamente o dia não vai ter mais que 24 horas, por mais que você se ache o centro do universo. Né? Então, o que é que tem que acontecer no meio de tudo isso? Organização e delegar. Se você está sobrecarregado, aprenda a delegar tarefas. Eu não posso delegar porque a minha equipe não é capaz. Então, troca de equipe. Se o problema de fato é a equipe, troca de equipe. Né? Porque se você não confia nas pessoas com as quais você trabalha, há algumas coisas que não vão agradar aos ouvidos de todos também. Você não está sendo um bom gestor, que está mantendo uma equipe com a qual você não confia, né? E, além do que, assim, esse processo seletivo para a contratação dessas pessoas também foi não muito bem planejado. Então, toma cuidado, né? Porque, assim, esse papo workaholic, né? Que alguns acham bonito e, particularmente, têm as minhas opiniões contrárias a ele. E depois, ao decorrer desse curso, ao longo de todo esse curso, nós vamos, em alguns momentos, abordar o porquê disso, porque também não é a minha opinião, tá? Não é questão de opinião do professor Bellini aqui. Existem estudos também nessa linha, e que eu abordarei em momento oportuno algumas questões e técnicas. Mas voltando, né? Aprenda a se organizar, aprenda a delegar. E uma vez que você delegou, cobre, naturalmente, né? Porque delegar é diferente de delargar. Né? Eu não estou largando isso de lado, eu estou delegando. Né? Então eu vou dar ao outro a oportunidade dele fazer e com isso aprender e também crescer. Né? Mas eu vou naturalmente cobrar, porque a responsabilidade é sua. Né? Se você exerce um papel de gestor, se você busca ser um gestor, você tem que ter isso em mente. Se a sua equipe falhou, o primeiro que falhou foi você. E aí eu falo apontando para mim também. Né? Porque, assim, eu vou dar um exemplo aqui, né, que eu ouvia, né, não vou falar que eu ouço muito hoje, porque hoje, embora eu esteja aqui dentro desse ambiente, né, interagindo com vocês, dando aula e eternamente vou ser um professor, eu não estou mais dentro do ambiente acadêmico formal. Ambiente esse em que eu estive por mais de 10 anos. Né? Então, por mais de 10 anos eu trabalhei no ensino superior, na pós-graduação, e comecei lá ainda, né, na época de faculdade, dando aula, né, de matemática no estado, então lá como professor substituto. Então eu já tenho aí bons anos de estrada dentro, né, da docência. E uma das coisas que a gente ouve muito de colegas professores é reclamando de turmas inteiras. Porque aquela turma é um terror, porque aquela turma é um desastre, porque aquela turma ninguém aprende nada, nessa disciplina ninguém aprendeu nada. Eu sempre fico me perguntando, assim, se uma turma minha não aprendeu absolutamente nada, eu tenho certeza que o problema não foi da turma, o problema foi meu. Porque, assim, teve um ou dois que não aprenderam, pode acontecer. Você não tem como, dentro do ambiente, ainda mais dentro do ambiente acadêmico formal, que você trabalha ali com... Já cheguei a trabalhar em classe com mais de 80 pessoas, então é difícil você garantir que todos entendam perfeitamente o que você está falando, né, e absorvam esse conhecimento. Mas se ninguém entendeu, aí essa certeza você pode ter. O problema não foi a turma, foi você. Foram os seus métodos, foi a sua metodologia, foi a sua didática, algo aí falhou. Então, aos gestores, o mesmo recado. Se a sua equipe só te dá dor de cabeça, a primeira autocrítica que você precisa fazer é se o problema, de repente, não é você mesmo. Porque sou cercado de incompetentes. Amigo, tem uma péssima notícia para você. De repente, o primeiro incompetente pode ser você mesmo. E eu não estou falando isso apontando o dedo, porque, de novo, eu estou aqui no papel do professor. Eu estou falando aqui agora por uma câmera, e não estou
direcionando isso para ninguém. Né? Eu estou aqui pensando alto, me imaginando dentro de uma sala de aula, porque é isso que eu faço, né? Mas como professor tenho essa liberdade, porque eu não estou preocupado, eu não estou dentro de uma empresa falando, né, para um público ali específico e que sempre vão ter os que vão ficar dodói. Né? Aqui em sala de aula a coisa é diferente. Né? Então, de novo, dentro dessa liberdade, quando eu falo, né, cercado de pessoas incompetentes, o incompetente não é no sentido pejorativo. Né? Isso também a gente precisa deixar de lado, né? Essa coisa de sempre levar pelo pessoal, pela crítica pessoal, pelo ataque, é incompetência no sentido da falta de competência mesmo. Né? Não é um incompetente pejorativo, falta de competência porque de repente você não foi capacitado para isso. E esse é um dos problemas que nós vamos abordar nesse curso, quando nós formos falar de gestor, que é uma das próximas aulas. Né? Que muitas pessoas são colocadas, são içadas, são jogadas às vezes no papel de gestão, sem ter o devido preparo para isso. Então, a culpa também é só daquele gestor? Também não. Né? É de alguém que o colocou naquela posição sem com que ele estivesse preparado. E por outro lado também, até corrigindo uma fala minha, a gente não está aqui para apontar culpados. Né? A gente não está aqui para procurar culpados. O papel da administração, do gestor, né, dos gestores em si, não é buscar culpado, é identificar problemas e buscar soluções. Né? Quem busca culpado é capataz, né? Que está com o chicotinho na mão e vai lá, de quem foi a culpa para dar-lhe umas chicotadas. O gestor não tem essa visão, né? O gestor, qual é a falha? Né? Houve um problema, identificamos uma falha, o que vamos fazer para resolver? Ponto. Né? Se isso trouxe outras consequências e algumas atitudes administrativas, né, precisam ser tomadas, é uma outra questão. Mas o objetivo primordial não é bater no erro, é buscar a solução. O foco é a solução. Então, vamos agora seguindo mais um pouquinho aí. A liderança, né? No final das contas, eu já acabei falando um monte de coisa aqui que envolve essa capacidade de liderança. Liderança é a influência, né, para motivar os funcionários e alcançar as metas organizacionais. Liderar significa criar uma cultura e valores compartilhados, comunicar metas aos funcionários e imbuí-los do desejo de gerar um desempenho de alto nível. Né? Então, criar cultura, criar valores compartilhados. Isso, na teoria, é muito bonito. Conheço um monte de empresa que fala isso, né? Dos valores compartilhados, da cultura. Só que, gente, cultura, vamos pensar na cultura, não na cultura organizacional, mas na cultura como um todo. Afinal de contas, cultura é cultura independente, né, do contexto onde ela se encontra. É fácil você ensinar cultura para alguém? Eu creio que a resposta da maioria aí é que não. Né? Porque, afinal de contas, começa por aí. Né? O que é cultura? Cultura é algo que depende de contexto. Então, assim, a cultura de um determinado povo, de uma determinada situação, até de uma época, ela é diferente de outra. Coisas que culturalmente são aceitas numa civilização não são aceitas em outra. Então, culturas que eram aceitas antigamente, hoje não são mais. Valores que antigamente eram aceitos, hoje mudaram. Assim como valores que hoje são aceitos, futuramente podem não ser mais. Né? Então, quando eu falo em culturas e valores, é algo um pouco mais complexo do que muitas vezes quer se fazer simplificar através de discursos quase que de, sei lá, revista de horóscopo, sem entrar no mérito, aí não estou criticando. Né? Mas assim, aquela coisa que eu escrevo ali de qualquer jeito para todo mundo e tudo bem. Não, criar culturas e valores assim, você vai ter que fazer um longo trabalho com essa sua equipe, com esses seus liderados, para que eles comecem a adotar esses valores que são compartilhados pela empresa e a internalizá-los. Né? Porque não adianta você falar para vocês têm que vestir a camisa da empresa. E, né, o que é que isso tem a ver? Por que eu tenho que vestir a camisa da empresa? Porque é ela que paga o seu salário. Meu salário qualquer outro lugar também paga. Né? Então percebam, é provocação que eu estou fazendo? Também. Né? Porque esse discurso é até um pouco infantilizado de alguns gestores, né? Que é aquela coisa, a porta da empresa é a serventia da casa.
isso para mim é um atestado de incompetência, né? Porque se você não consegue trabalhar com as pessoas de uma forma melhor, o problema de novo não é do outro, né? E eu estou focando mais essa crítica aqui, mais esse olhar crítico, né, para os gestores, porque nós estamos dentro de um curso de gestão, né? Então, naturalmente, se você já está aqui como um gestor, é uma situação, e se você está aqui se capacitando para vir a desempenhar o papel do gestor, você já tem que chegar até esse papel, né, até esse posto, sabendo o que espera de você, né, sabendo quais são os compromissos, as dificuldades que você vai encontrar pela frente e o que é que os seus liderados esperam de você. E existem algumas características que são interessantes, né, porque normalmente os gestores eles não nascem gestores, né, normalmente isso existe aí toda uma trajetória, né, profissional. A pessoa começa de baixo, vai subindo até que chega ao gestor. Enquanto ela é funcionária, ela enxerga todos os problemas. A partir do momento que ela sentou-se no banquinho, na cadeirinha do gestor, parece que passa uma borrachinha, né, e ela esquece instantaneamente tudo aquilo que ela criticou até ontem e passa a fazer igual, né? Então, qual é o problema? O problema está aí, né? É cultural, são valores, né? São problemas culturais. A nossa cultura já vem, né? E aí quando eu falo nossa, eu falo de toda a sociedade, né? Não vou generalizar para todos os locais, vamos falar dentro da cultura que nós estamos inseridos, que é a cultura brasileira, né? E muita dessa cultura vem ainda com resquícios da escravatura, né? Onde você tem ali quase que o chefe como um capataz. Isso não é liderança, gente. Isso é qualquer outra coisa, menos ser líder, né? Liderar é outra coisa, dar ordem é outra. Mandar qualquer um consegue, liderar não, né? A liderança não significa você sair ditando ordens, regras e impondo e fazendo com que as pessoas desempenhem o que elas têm que desempenhar, o que você quer que elas desempenhem, através do medo, da coação, da ameaça. De novo, isso para mim tem um nome, é atestado de incompetência, né? Líder que trabalha dessa forma é um líder incompetente. Você pode falar isso, professor? Posso. De novo, estou aqui como professor. Eu estou aqui para ensinar. Meu papel aqui é esse. E aprender também, tá? Assim, eu sou até um pouco prepotente, né? Estou aqui para ensinar, estou aqui para ensinar e para aprender, é uma troca, né? Eu sempre falei isso com os meus alunos, acho que muito mais eu aprendi, né, ao longo desses anos em sala de aula do que propriamente ensinei. A gente ensina conteúdo, mas aprende muito mais sobre muitos outros aspectos que talvez eu não tivesse a oportunidade de aprender se não fosse professor. Então é por isso que eu tenho essa liberdade, sempre tive essa linha, né, de pensamento. Se alguém que está aqui hoje me vendo já foi meu aluno presencial, né, já esteve comigo em sala de aula, sabe que era a mesma coisa, né? Eu nunca fui daquele docente que fica pintando um mundo cor-de-rosa, né? Aquele mundo bonitinho, onde tudo funciona, né? Onde você acaba de sair da faculdade ganhando um salário de 15, 20 mil reais por mês, sabe? Esse discurso, né, irreal nunca fez parte da minha formação, da minha personalidade. Aí cada um tem o seu comportamento. Eu não estou dizendo que eu estou certo e outros errados. Essa é a minha forma de agir, né? E como liderança eu acho que eu também tenho esse papel, né? Porque é o que eu espero, né? Eu nunca cheguei para uma pessoa que esteve sobre a minha responsabilidade e ameacei de alguma forma. Existem situações dentro do ambiente organizacional que muitas vezes, né, o gestor, o líder, ele acaba se vendo meio que obrigado a tomar algumas atitudes e de repente ele não concorda. Mas faz parte também do papel do líder, porque ele está ali, ele também não é o dono, né? Ele está ali organizando, né? E às vezes você se vê diante de situações que falam, não seria a decisão que eu tomaria, mas como também tem alguém acima e que também vai exigir de você, às vezes você tem que ponderar algumas coisas. Mas dentro do possível, pelo menos com as pessoas com as quais eu sempre tive a oportunidade de trabalhar, a política do medo, da coação, nunca fez parte da minha rotina. E espero que nunca faça.
né? E se um dia fizer, eu espero que me desobedeçam e me enfrentem, né? Porque não é isso que eu entendo como um papel de liderança, não é isso que eu entendo como um papel de gestão. Bom, né, nós vivemos aí momentos, né, de incertezas, o mercado cada vez mais competitivo, a diversidade, né, de força de trabalho, as habilidades por modelar culturas, comunicar metas, motivar funcionários é fundamental para o sucesso do negócio. Né, nessas épocas difíceis que nós vivemos, o papel do líder, do gestor, cada vez mais ele se faz presente e necessário. E saber liderar pode fazer toda a diferença para uma empresa ter sucesso ou não. O controle, né, controle é a quarta função, né, dentro desse processo gerencial. Né, o controlar, né, não é o controle no sentido de ficar ali o dia todo olhando o que o seu subordinado, o seu funcionário está fazendo, né, e que ele tem que estar abaixo das suas asas, porque se você não estiver ali olhando o que ele está fazendo, ele não está produzindo. Não é esse o controle a qual, né, essa função do processo gerencial ela se refere, e sim ao monitoramento de atividades. Né? Então aqui, lembra lá que eu falei agora há pouco, se você delegou a responsabilidade para o seu subordinado, você vai controlar sim, quer dizer, você vai acompanhar aquilo. Né? Você vai, se necessário, fazer correções. Então, a função de controle diz relação a isso. Né? Falhas na organização podem ocorrer quando há falta de seriedade dos gestores quanto ao controle, ou a falta de informação de controle. Por exemplo, problemas de qualidade. Né? Tanto é que empresas que trabalham, né, com seriedade, indústrias, elas têm lá um setor próprio, que é o setor de controle de qualidade, né, que vai exatamente monitorar ali muito de perto e muito ativamente as funções, né, que as pessoas desempenham para que a qualidade do produto final seja a mais satisfatória possível. A tecnologia de informação, a TI, né, vulgo TI, é uma poderosa ferramenta para ajudar os gestores nesse controle, através de softwares. Né? Então você tem programas que vão te auxiliar nesse processo de gestão. Por favor, gestores, líderes e futuros gestores, né, tirem da cabeça de vocês esse conceito de que controlar é você ficar olhando o que a pessoa está fazendo o dia todo. Né? Essa visão arcaica e ultrapassada de que as pessoas só produzem se você estiver ali em cima delas fiscalizando. Eu acho que nós acabamos de passar por um período que foi bastante tumultuado, triste, dolorido, que foi a pandemia. Mas que, por sua vez, também serviu para mostrar para as empresas alguns aspectos que elas antes não viam. Algumas se aproveitaram, cresceram, aprenderam e evoluíram. Outras tiveram ali um lampejo de mudança, mas na primeira oportunidade que tiveram, voltaram correndo para a zona de conforto. Né? Voltaram correndo para o método de gestão tradicional, arcaico, ultrapassado. Estou falando isso sim, em relação ao trabalho remoto, em relação às novas dinâmicas que a pandemia proporcionou. Por que a pessoa, para produzir, ela tem que estar do seu lado? Você não confia na sua equipe? De novo, se você não confia na pessoa com a qual você trabalha, demita essa pessoa. Simples. Porque ou você confia ou a pessoa não está junto. Isso sempre foi a minha forma de ver. Tive problemas ao longo da vida com pessoas que trabalharam comigo? Tive que demitir pessoas? Várias. Então é isso. Porque o meu lema sempre foi esse. Ou eu confio em quem está comigo, ou a pessoa não está comigo. É simples assim. Eu vou dar todas as oportunidades, vamos sentar, vamos conversar, vamos entender, ver quais são os problemas, o que nós podemos fazer, como solucionar, vamos tentar de todas as formas. Não funcionou? Hasta luego. Vida segue, próximo. Agora, o que não dá é para ficar nessa tortura mental, de obrigar todo mundo a falar, mas porque esse ou aquele não fazem, e aí todo mundo paga. Qual é a lógica disso? Você gostaria de ser penalizado por uma coisa que outra pessoa fez? Acho que não.
Né? Então, existem situações e situações. É claro que o trabalho remoto não se aplica a qualquer tipo de trabalho. Né? Uma linha de produção, impossível. Não dá para a pessoa levar a linha de produção para casa para trabalhar de casa. Agora, trabalhos intelectuais, trabalhos de gestão, trabalhos administrativos, qual é o problema? Você pode estabelecer modelos híbridos, né? Então, tantos dias aqui, tantos dias lá, existem momentos que eu vou precisar que todo mundo esteja junto, perfeito. Agora, se num dia o funcionário teve um problema, teve uma dificuldade, posso trabalhar de casa porque hoje, sei lá, o filho não está muito bem, ou porque eu não estou muito bem hoje, mas assim, até consigo trabalhar, mas de repente para me locomover, não. Qual é a dificuldade? Qual é o problema? Trabalha de onde você estiver. Hoje a tecnologia nos proporciona isso. Basta que o gestor tenha a mente aberta, para entender que o mundo de hoje não é o mesmo mundo de 10, de 15, de 20, de 50, de 100 anos atrás. Ainda bem. No entanto, infelizmente, alguns ainda estão lá, na época do pelourinho, com o chicotinho a postos esperando, para chicotear. Então, atualize-se, é um conselho. Busque entender que o mundo evolui, as pessoas evoluem, os métodos de trabalho evoluem e a tecnologia evolui. E se a tecnologia evolui, é para proporcionar novas formas de fazer as mesmas coisas. Eu sou também da área de TI, e o meu entendimento sobre tecnologia é esse. A tecnologia serve para tornar a vida das pessoas mais fáceis. Para que é que você investe em tecnologia? Para fazer com que a rotina do dia a dia se torne mais fácil. Se um equipamento, se um software, se um sistema não serviu para facilitar a vida, seja de uma pessoa ou de uma empresa, ele não serviu para nada. Você não investiu, você jogou dinheiro fora. Então se você não pensa dessa forma ainda, comece a pensar. Pegando onda aí nos termos da moda, é o gestor 2.0. Cuidado, que gestor também fica ultrapassado. E daqui a pouco pode ser que você seja substituído. Então, isso é algo que nós temos que estar antenados o tempo todo. A gente não cobra que todos os funcionários de uma empresa estejam antenados às mudanças, à evolução, que eles cresçam. O gestor não precisa. O gestor não tem que se atualizar também. Ele não precisa entender que o mundo mudou. E quando eu falo em gestor, estou colocando nesse pacote a alta direção da empresa também, tá? Porque senão fica fácil, Eu culpo ali os gerentes, os gestores, mas a cabeça da alta direção da empresa às vezes é o problema. Então, válido para todo mundo. Como é que nós vamos trabalhar? A internet 5.0 está chegando, pô. Aliás, ela não está chegando, ela já chegou. E com ela nós vamos ter uma mudança de procedimentos que a gente sequer consegue vislumbrar muito bem ainda. Mas o fato o impacto dela vai ser crucial. O impacto dela vai ser muito grande. E o que é que eu vou fazer com isso? Vou enterrar essa tecnologia porque dentro da minha empresa não funciona. Por que alecrim dourado? Porque logo dentro da sua empresa não funciona. Funciona. Basta com que às vezes você mude um pouco a sua perspectiva. Busque novos conhecimentos. Saia da sua zona de conforto. É fácil mandar os outros saírem da zona de conforto, mas e você? Já saiu da sua também? Porque às vezes os gestores eles querem deixar as coisas da forma que fique mais fácil para eles controlarem, o que não necessariamente é a melhor forma de gestão. Então, risque essa forma de controle como essa coisa do ficar ali em cima, tá? Aqui tem um desenho que ilustra um pouco essas ações, essas 4 funções, que é o planejamento, a organização, a liderança e o controle. Todas essas ações, elas se interrelacionam, então elas são interdependentes e se interrelacionam. Ou seja, elas acontecem normalmente ao mesmo tempo e com várias funções acontecendo ao mesmo tempo. Recursos, só deixando aí, eu tenho recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos de informação.
E como desempenho eu tenho alcançar metas, produtos, serviços, eficiência e eficácia. Então eu tenho ali as entradas, o que está no meio é como a organização funciona, independente de qual ela seja, né, porque é isso que faz com que tudo funcione, e o objetivo final, né, da forma aí de um fluxo. A natureza da administração é enfrentar os diversos desafios do cotidiano. É isso, gente. Né? Então, o que é administrar? É enfrentar desafios. Ainda bem que nós temos desafios. Né? Eu não sei da parte de vocês como é que funciona, mas eu sempre falo isso, quem trabalha comigo sabe disso. Né? Para mim não existe coisa pior que me desmotive mais do que todo dia fazer a mesma coisa. Né? Do que todo dia executar as mesmas ações, do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Né? Porque isso não se torna mais desafiante, né? Isso se torna rotina. E nada mais para matar a gente de tédio do que a rotina. Né? Então, eu falava sempre isso com os alunos, né, de TI e de gestão também, é uma fala recorrente, né? Nossa, professor, hoje meu dia foi só problema. Eu falei, ainda bem, né? Porque enquanto seu dia estiver cheio de problemas, você tem o que fazer. Né? O dia que você não tiver mais nenhum problema para resolver, possivelmente a empresa também não precisa mais de você. Né? Porque o nosso papel é esse. O papel da tecnologia, o papel do gestor, o papel da administração é resolver problema. Né? Então, ainda bem que nós temos problema. Bom, falando um pouco aí de vantagens competitivas, né, para manter uma vantagem competitiva, as empresas têm renovado seu ênfase na inovação, saindo do foco incansável do controle de custos e rumando para o investimento futuro. Vantagem competitiva é um outro assunto que nós vamos detalhar mais depois, né, mas entrou um pouco aqui no nosso, caminhando aí por encerramento dessa aula. Quando que eu tenho vantagem competitiva? Quando eu tenho diferenciais, quando eu tenho uma empresa focada na inovação. Né? Quando eu estou lá no controle de custos, corte de custos, as empresas que só falam em cortar custo, corte de custo, está caminhando para o fracasso. Né? Você tem que pensar na inovação, você tem que pensar em reformular métodos para ter diferencial. Né? Qual é o diferencial da minha organização em relação aos demais? Né? O que é que eu faço de diferente? No que o meu produto ou serviço tem maior valor agregado que o do meu concorrente? Né? Porque hoje, você pensar em inovação não necessariamente é pensar em algo novo. Né? Inovação não é algo novo, algo que ninguém pensou. Inovação é fazer, de repente, a mesma coisa de uma forma diferente. Mais eficiente, mais eficaz, com mais valor agregado, com mais valor do produto ou serviço. Então, e para isso eu preciso investir. Né? Nenhuma empresa sobrevive, nenhuma empresa cresce sem investimento. Investimento é a base de tudo. Né? Então, por isso que quando a gente for falar mais sobre funções administrativas, controles de contas, né, a gente vai acabar entrando nesse assunto de novo. Uma parte do faturamento de toda a empresa, ela tem que ser destinada a reinvestimento. Né? Porque a empresa precisa de inovação. Sem isso, ela começa a decair. E a tendência é que em alguns anos ela desapareça. Então, vamos pensar um pouco? Né? Discuta a maneira como algumas organizações e trabalhos mudaram nos últimos 10 anos. Né? Vamos fazer um exercício aí de viagem ao passado, direto do túnel do tempo. Dentro da sua rotina, dentro das coisas que você faz, dentro das atividades profissionais que você desempenha, coisas que você faz hoje que há 10 anos eram diferentes. O que mudou? Houve muita mudança? E aí vamos fazer, fez essa viagem ao passado, aí vamos fazer um exercício de futurologia agora. Quais mudanças você acha que pode prever para os próximos 10 anos? Coisas que você faz hoje que você acha, daqui a 10 anos isso vai estar totalmente diferente. Isso é um pequeno exercício aí para que a gente comece a pensar nessas mudanças que já aconteceram e nas que ainda vão acontecer. E como essas mudanças elas podem afetar o meu trabalho como administrador e como gestor. Então fica aí essa pequena reflexão, pequeno exercício aí para você pensar um pouquinho em como é que as coisas já aconteceram e como elas vão acontecer ainda. Bom, estamos com isso finalizando a primeira aula desse curso. Espero que vocês tenham gostado
da nossa metodologia, da nossa didática aqui. Se teve problemas, me fala, né? Manda aí pelo fale conosco, fala pelo site, né? Deixa uma mensagem aqui no chat da plataforma. Enfim, tem aí uma série de oportunidades, tem aí o WhatsApp, tem e-mail, né? São inúmeras as formas que você pode entrar em contato comigo, né? Então eu aguardo os comentários também sobre a aula, aguardo aí o parecer de vocês, né? A participação dos alunos, porque é isso que nos faz também repensar muitas coisas. Então, muitas coisas que eu já fiz em curso, hoje eu já mudei graças a críticas, a coisas que eu já recebi de vocês. Então, isso é muito importante, né? E espero vocês agora, essa primeira videoaula foi mais assim, essa apresentação geral. Espero vocês daqui a pouco na segunda videoaula do curso. E lembrando, na plataforma, você pode estar vendo essa videoaula através do YouTube, né? Que sempre a primeira videoaula eu vou acabar deixando aberta. Mas se você viu essa videoaula através do YouTube, aproveita agora, clica aí no link da descrição da plataforma, vai lá e se inscreve no curso. Acessa lá o curso, que lá já vai ter todo o material para você. Também já tem atividade para ser desenvolvida. E aguardo você na próxima videoaula. Então, até lá!